Gênesis 19, versículo 17, diz assim: havendo-os levado para fora, disse um deles: livra-te e salva tua vida, não olhes para trás, nem pare em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, Senhor meu, eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia, para que mostraste salvando a minha vida. Aí agora você vai pular lá para o 24. No 24 diz assim: então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor entre Sodoma e Gomorra, e submeteu aquelas cidades a toda a campina e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Coloca a sua Bíblia no seu assento, feche seus olhos mais um instante. Senhor Deus e Pai, nesta noite, Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, a Tua palavra que é luz para o nosso caminho e o alimento para a nossa alma. Que nessa noite, Senhor, eu diminua e o Senhor cresça. O Espírito Santo fale aos corações nesta noite, Pai. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Jesus. Que eu diminua e que o Senhor cresça, e que a Tua glória se revele aos corações nesta noite. Tudo aquilo que impede essa pessoa de receber a Tua palavra e de aprender de Ti, seja dissipado em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Ti, Jesus. Fala com a Tua igreja nesta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Toda a igreja diga amém. Amém. Pode se sentar no seu lugar. Amém. Boa noite, Roosevelt. Boa noite, Mara. Boa noite, Matilde. Boa noite, Socorro. Boa noite, Cibele. Vocês todos que estão na transmissão, estão acompanhando hoje de casa, sejam bem-vindos ao nosso culto. Amém, Jesus. Glória a Deus. Quem está feliz aí, dá um aleluia. Amém, gente. Que bom que você está feliz. Hoje você está na casa do Senhor e o Espírito Santo vai falar aos nossos corações nesta noite. Amém? Então, essa passagem, igreja, ela é bastante conhecida por conta da mulher de Ló, que virou uma estátua de sal. Aqui, um pouco antes de Sodoma e Gomorra serem destruídos, você vai acompanhando na história, bem no comecinho, Abraão se separou do seu sobrinho Ló, porque eles cresceram de maneira grandiosa. Então começou a haver uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores do seu sobrinho, de Abraão e do seu sobrinho Ló. Então eles se separaram. E Abraão falou assim para Ló: Ló, você pode escolher para onde você quer ir. E Abraão sabia que para onde ele fosse, o Senhor seria com ele. E Ló olhou para uma campina verdejante, olhou para a cidade de Sodoma. E Sodoma era uma cidade linda, uma cidade próspera, uma cidade com muitos recursos, ou seja, a cidade que enchia os olhos. E Ló, como muitos de nós, na hora de fazer uma escolha, nós não consideramos a dimensão espiritual, nós escolhemos pela aparência. Parece o emprego do sonho, parece o namoro dos sonhos, parece, a casa dos sonhos. E muitas vezes nós escolhemos sem orar, sem pedir uma direção de Deus antes. E Deus, ele não olha a aparência, ele olha o coração, como os homens não teriam escolhido Davi. Davi não seria uma opção na escolha dos homens, e sim o seu primeiro irmão, Samar, Abinadab, seus irmãos que seriam escolhidos, jamais Davi. Então ele olha para a campina verdejante, só que Sodoma e Gomorra eram cidades que eram tomadas pela idolatria, pela prostituição, por todo
todo tipo de coisa horrível que você imaginar, pela promiscuidade sexual. Era uma cidade tenebrosa. Se você fica escandalizado hoje quando você vê algumas coisas na televisão, quando você passa perto do que acontece num baile funk, isso era o que acontecia dentro da cidade à luz do dia. Era uma cidade horrível, onde se sacrificavam os filhos aos deuses. Era uma cidade que não tinha nenhum valor moral, nenhum que vocês imaginarem. Tanto é que a família de Ló vai crescer nesse ambiente sem princípios, sem valor nenhum. É coisa assim horrenda. Só que Ló não considerou nada disso na hora de fazer sua escolha. Ele pensou, ele encheu os olhos, imaginou aquela campina verdejante, ele imaginou aquela cidade próspera, aquela cidade bonita, né? E a gente pensa, nossa, esse é o emprego dos sonhos, esse é o trabalho dos sonhos, essa é a oportunidade dos sonhos, esse é o relacionamento dos sonhos. E às vezes o seu coração está pedindo por aquilo, está dizendo para você, é esse o caminho, é essa a escolha. E aí quando você pede oração, você diz assim, olha, pastor, ora comigo. Você faz um propósito, você faz um jejum. Você vai ver que aquele emprego, que aquela proposta não vinha do coração de Deus para a sua vida. Não era do Senhor. E aí cabe a nós, na hora de ouvir a resposta de Deus, de obedecer ou decidir sacrificar. Então Ló, em nenhum momento ele pensou na dimensão espiritual. Eu vou namorar essa pessoa, não estou nem aí se ela é cristã, se ela acredita em Deus, se ela vai para a igreja, se ela vai orar comigo, se ela vai buscar. Eu estou interessado na beleza, eu estou interessado se ela é próspera, se ele é próspero. Eu não imagino o que eu vou passar de sofrimento na minha vida com essa pessoa. Então muitas pessoas não consideram isso na hora de fazer a sua escolha. Eu já contei o meu testemunho aqui, que eu recebi em março eu recebi uma promoção no meu trabalho. Mas assim, foi uma coisa que eu orei muito, eu pedi muita direção de Deus, porque não era o que o meu coração queria de verdade, porque era muita responsabilidade. E eu não queria, eu chorei muito, eu estava com medo, eu estava angustiada. Eu falei, Senhor, será que é isso que o Senhor tem para a minha vida? Só que, mais ou menos uns 2 anos antes, eu recebi a mesma proposta, para também ter uma promoção, só que era em outro lugar. E a pessoa falou, nossa, que você vai trabalhar aqui é maravilhoso, aqui você vai gostar, aqui vai ser incrível para você. E aí eu falei, olha, eu preciso pensar. E tem gente que é assim, falou em ganhar mais, falou, não vou nem pensar, é sim. E foi o que Ló fez, ele olhou para a beleza da cidade. E aí eu falei, eu preciso orar. E aí eu fui orar com meu esposo, fui buscar uma direção de Deus. E Deus falou comigo na palavra, falou que não era da vontade dele, não era da direção do Senhor. Deus falou claramente assim na palavra, que existem riquezas que vêm para trazer tormento e sofrimento na nossa vida. E quantas pessoas eu trabalho em RH, e eu vejo quantas pessoas que mudam para um setor e adoecem, porque elas foram atrás de uma promoção, e aí chega naquele ambiente, falam, vou receber mais, ligam pra gente, eu quero que saia logo a minha portaria, eu quero que saia logo a minha promoção, dá uma semana, liga, eu quero desistir, eu não estou aguentando a pressão, eu não estou aguentando esse ambiente, eu não estou aguentando esse lugar, eu não quero mais, porque dinheiro não é tudo. E aí tem vezes que fala assim, não dá mais para você voltar para o seu setor. Então, Deus falou comigo, não é da minha vontade, vai trazer dor e sofrimento para a sua vida. E eu falei, olha, muito obrigada, eu agradeço ter sido lembrada, mas no momento não posso aceitar, porque não era da vontade de Deus. Só que isso aconteceu quase 2 anos depois na minha vida, só que no momento certo, no tempo certo, no lugar certo. Então a gente tem que ter sabedoria e buscar a direção de Deus na hora de fazer uma escolha, porque isso pode trazer muito sofrimento para a nossa vida. E Ló escolheu aquela cidade, e aquela cidade, ela estava condenada à destruição, ela seria destruída, e ou seja, tudo que Ló construiu ali seria perdido. E aí você fala, tudo que eu construí
construir aquela sociedade, construir aquela empresa, construir tudo aquilo. Quantas pessoas constroem um patrimônio e de repente perdem tudo por causa de uma sociedade errada? E tem irmãos que vêm no escritório e falam: pastor, ora, não, essa sociedade não é de Deus, não vai. A pessoa fala: não vou. Daqui a pouco, lá na frente, ela entende por que não era para lá ir. Por mais incrível e maravilhosa que seja a proposta, busque a direção de Deus. Então olha para esse cabeçudo que está aí do seu lado e fala: não faz nada sem orar, cabeçudo. Vai orar, crente. Você é crente ou não é, meu filho? Você não sabe que você tem que orar, que você tem um inimigo que quer te enganar. E aí, quando a cidade estava beirando a destruição, quando Deus tinha decidido: não, agora essa cidade vai ser destruída, Abraão fala: não, Senhor, salva o meu sobrinho. Assim como muitas vezes você está em pé porque tem gente orando por você, porque se dependesse das suas escolhas, misericórdia. E aí Deus manda um anjo para resgatar Ló da cidade. Só que Deus dá uma ordem. Deus fala assim: ó, essa cidade vai ser destruída pelo fogo. Só que a ordem é: não olhe para trás. Era uma ordem de Deus. Ele diz assim, ó: não pare, não olhe para trás e fuja. Ou seja, não era para ele parar, porque tem gente que fica estático, neutralizado diante de uma situação, para de buscar, para de caminhar em direção ao alvo. Então Deus falou: não é para parar, não é para olhar para trás. Que tem gente que não olha para trás, mas também não caminha. Então não é para olhar para trás e não é para parar, é para fugir. E é estranho você pensar que Deus possa te dizer para você fugir de um lugar, fugir de uma situação. E é isso que Deus fala a respeito do pecado. Pecado não é para você encarar, pecado não é para você ficar perto da tentação. Tentação, você não testa a sua capacidade, você foge da tentação. Então ele falou que não era para olhar para trás. Só que a mulher de Ló, ela fica tentada, porque ela construiu uma história, ela construiu um patrimônio ali, ela construiu um relacionamento ali. A mulher de Ló não conhecia Deus como Abraão conhecia, como Ló conhecia. Ela estava à sombra da fé deles. E aí chega o momento dela desapegar. E aí a cidade começa, os anjos vêm e falam: ó, saem daí agora, a cidade vai pegar fogo. É para sair agora. Agora. E aí a Bíblia diz que eles começam a demorar. Eles começam a ficar lentos, como se não estivessem entendendo o que Deus estava falando. Anda, vamos, levanta, sai daí. É para você parar com esse pecado agora, é para você parar com esse vício agora, enquanto você ainda pode, enquanto você tem fígado, enquanto você tem pulmão, enquanto você tem saúde. Sai desse ambiente agora, é agora, não é amanhã. E aí Deus estava falando e eles começaram a protelar aquilo. E aí o anjo vem e pega eles pela mão e tira eles à força de lá, porque eles não estavam entendendo o recado. E aí ele puxa os dois à força, a família à força, os filhos. A esposa, a de Ló, tem que trazer a força. Você vê um ambiente destrutivo, aí você vê a pessoa está num relacionamento doente, está num trabalho doente, está num lugar doente e não tem força para sair. Por quê? Porque depois que você escolhe, você fica escravo daquilo. E aí o anjo tem que puxar a força. Assim, igreja, também vai ser na nossa vida quando Cristo voltar. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo mais de você querer trazer seu filho para a igreja, de você orar pelo seu filho, de você fazer o que você deveria ter feito. Vocês devem estar acompanhando aí nos noticiários o que aconteceu no Havaí.
um incêndio de proporções nunca vistas. Destruiu a cidade, igreja. E a cidade, ela conta com alarmes, conta com avisos para você se preparar para o incêndio, para você se preparar para a catástrofe, mas não houve aviso nenhum, simplesmente acabou o tempo. Eles viram que a cidade estava em chamas e tiveram pessoas que tiveram que se jogar no oceano. Teve uma brasileira que passou horas dentro do oceano esperando o resgate e perdeu tudo que ela tinha conquistado ali. Você acha que não teve pessoas ali que, apegadas com os seus bens, com a sua casa, não acabaram morrendo? Com certeza. Então eles falaram: ó, agora é hora de fugir, agora é hora de salvar a sua vida. E teve um pai que queria resgatar o seu filho. É como se ele estivesse aqui, a casa dele, a casa do filho dele é como se fosse daqui, lá do outro lado da rua. E ele queria correr para pegar o filhinho dele, que estava na casa da avó, mas não deixaram ele ir. É para você ir embora, é para você correr. E ele teve que deixar o filho para trás. Imagina a dor desse pai. Só que graças a Deus, o menino, a criança sobreviveu. Assim vai ser quando Jesus voltar. Você não vai conseguir levar o seu filho, você não vai conseguir levar mais a sua casa, não vai dar mais tempo. O tempo é agora, igreja. O tempo é agora. Não vai dar para falar: filho, vem agora, mãe, vem agora. Não. O que você pode fazer pela sua família, faça agora. Agora é o tempo de você ensinar os seus filhos o caminho do Senhor. Às vezes você é um pai que nunca fez uma oração na sua casa, que nunca leu a palavra, que nunca trouxe seus filhos para a igreja, que nunca falou: meu presente de aniversário é que vocês venham ao culto. Insista com seus filhos. Você não obriga os seus filhos a ir para a escola? Você não obriga seus filhos a comer? Por que você não pode dar valor espiritual para o seu filho, para na sua ausência eles não se destruírem com esse mundo de mal que nós vivemos? Os filhos são herança do Senhor, é nossa obrigação levar a palavra aonde a gente passar. A gente tem que deixar uma marca do Evangelho com a gente. Então Ló não considerou isso na sua escolha. Busque a direção de Deus nas suas escolhas, porque quando você escolhe algo ruim, você se torna cativo emocionalmente daquele ambiente. Você se torna escravo daquilo que você tolera. Você não consegue mais sair. Você se apega às pedras que te fazem tropeçar. É como se você não tivesse força para sair. O tempo que você demora para sair, você atrasa e retarda as bênçãos e o propósito de Deus para a sua vida. Ló só via Campina verdejante, mas Deus via a cidade destruída. Esse engano que o inimigo apresenta para você de uma falsa felicidade, de um falso caminho. Deus vê o sofrimento, porque Ele enxerga lá na frente. Você só enxerga o agora. Por isso que Ele usa tantas circunstâncias, tantas pessoas, para dizer bem claro para você: não é para você, não avance, não vai, não é para você ir. Deus envia um anjo para te sacudir, para te tomar pela mão, para te sacudir espiritualmente, dizer: ei, isso não é para você. Assim como Ele fez com Ló. E por mais que você sofra, por mais que o seu coração se apegue a tudo que você conquistou, Deus quer te tirar desse lugar de opressão, e Ele quer te guiar para o caminho de restauração que Ele tem para você. Por mais que te doa, entenda, o não de Deus para você hoje é um sim para o futuro lindo que Ele tem para você. Então confie na promessa. Deixa, por mais que Ele use as circunstâncias, para você entender como Ele estava tentando fazer Ló entender. Só que Ele disse assim: não é para olhar para trás. E a gente tem que aprender o poder que existe na renúncia. Nós temos falado das armas espirituais, e a renúncia é uma arma espiritual. Você precisa entender que no Evangelho tem renúncia.
No Evangelho a gente não pode viver do jeito que a gente quer, como a gente quer, na vida que a gente levava. Existe uma mudança. Tem que ter uma mudança. E a palavra de Deus diz que Deus fala assim: não olhe para trás. E a mulher de Ló, a tradução no hebraico é como ela olhasse para trás, como ela tivesse vontade de voltar, desejado aquilo com amor, sabe? Eu quero aquilo para mim, apegada ao passado, apegada ao que ficou para trás. Ela não conseguia se desvencilhar daquilo. E tem gente que não se desliga do passado. Olha como eu era, olha quem eu era, olha o que eu fazia. Ela não conseguia se desligar daquilo. E aí quando Deus falou, não é para olhar para trás, ela desobedeceu. Ela se transformou numa estátua de sal. E alguns estudiosos acreditam que o quê? Como choveu enxofre, fogo, e tinha muito sal na cidade, acreditam que ela foi soterrada pelos materiais que choveram, porque até hoje aquele lugar tem excesso de sal e enxofre. Então, acredito que ela virou aquele sal, ficou soterrada naquilo que ficou. Você imagina, ela está vendo que a cidade está se destruindo, ela está vendo que está pegando fogo, ela está vendo que não dá para voltar atrás, e mesmo assim o coração dela está onde? Lá atrás. Ela está olhando para o que passou, para o que Deus não quer mais para a vida dela. Assim como quando o Evangelho se apresenta para nós, ele fala assim: quem quiser conhecer o reino, você precisa entender que você precisa nascer de novo. Aí falou: mas como, Senhor? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe e vou nascer de novo? Não, você vai se batizar primeiro. Por que você se batiza nas águas? Porque você confessa Jesus diante de todos. Para quê? Para você participar da mesa, porque quem não participa da ceia não tem parte com Cristo. Quando você se batiza nas águas, simboliza o quê? Que você está deixando de ser quem você era para ser uma nova pessoa. Quando você se batiza nas águas, você confessa a sua fé, que você tem Jesus como seu Senhor e Salvador. Quando você não se batiza, você não tem comunhão. Tem gente que está pedindo, buscando tanta coisa para Deus, está há anos da igreja e ainda não se batizou. Você está perdendo seu tempo. Como que eu vou crer num Deus e servir um Deus se eu não tenho uma aliança com Ele? Então o que significa o batismo? Confessar Jesus. Jesus fala: aquele que me confessar diante dos homens será confessado diante do meu Pai. Aquele que me negar diante dos homens também será negado diante do meu Pai. Então o batismo é você deixar a velha natureza e sair de lá uma nova pessoa. Aquele que xingava, não xinga mais. Aquele que se prostituía, não vai se prostituir mais. Precisa existir uma mudança. Agora, se você olha para o seu eu, se você olha para uma foto há 5 anos atrás e você é a mesma pessoa, o Evangelho não mudou a sua vida. Porque antes do Evangelho mudar a sua vida, de te trazer coisas, prosperidade, bens, ele tem que mudar o seu caráter. É essa a principal mudança, é essa a mudança mais bonita do Evangelho. O que me impressiona, igreja, não é ver Deus curar, eu já vi muitas vezes. O que me impressiona, e a única coisa que nenhuma outra religião vai te mostrar, é que o Evangelho, ele transforma a pessoa. Ela nasce de novo. É ver aquela pessoa que xingava, não xinga mais. Aquela pessoa estourada se tornar uma pessoa mansa. Aquela pessoa que não tem mais a mesma natureza, fala: meu Deus, eu não te reconheço mais. Por quê? Porque eu não vivo mais, Cristo vive em mim. É isso. Você tem que ser uma nova pessoa. Eu saí no meu trabalho, o pessoal falou: vamos sair para comemorar a nossa conquista? Vamos. Todo mundo lá ia beber. Aí falou: Karen, você não bebe? Não. Por que você não bebe? Por que eu deveria beber? O que vai agregar na minha vida?
Que testemunho que vai agregar na minha vida? Um dia eu estou louvando a Deus, adorando a Deus, no outro eu estou lá tomando cachaça. Você acha que combina? Você acha que convém? Você acha que convém? Você acha que é testemunho isso? Para alguém? Não. Falei, para que eu preciso beber? Vai destruir meu fígado? Não vai me trazer nada de bom? Um péssimo testemunho. Eu não preciso beber. Porque a minha alegria não está no álcool, a minha alegria está na presença do Espírito Santo. Ele vai deixar você alegre todos os dias, não vai te dar aquela dor de cabeça no outro dia, daquela fuga, daquele escape, daquela anestesia momentânea. Tem uma anestesia que ela é permanente dentro de nós, que é a presença do Senhor. É essa presença, é isso que a gente tem que buscar na nossa vida. Mas a mulher de Ló, ela desobedece e ela olha para trás. E quando ela olha para trás, quando você desobedece, o que acontece? Ela vira uma estátua de sal. Existem bagagens do seu passado que não cabem no futuro que Deus tem para você. Algumas áreas estão paralisadas na sua vida e não irão para frente enquanto você não parar de olhar para trás. Sabe, igreja, nós não podemos ficar prisioneiros de uma expectativa do que poderia ter sido e não foi. Nós temos que olhar para frente. Quando Deus diz, eu quero te dar uma coroa ao invés de cinzas. Coroa remete a futuro, a recompensa. Cinza remete à dor, a uma imensa tristeza. Os judeus, eles jogavam cinzas sobre a cabeça para mostrar uma situação de profunda dor, profunda tristeza, profunda humilhação. Quando Deus diz, eu quero trocar as cinzas, a dor, o seu passado que está te entristecendo por uma coroa, que significa recompensa, significa futuro, significa lá na frente. A mulher de Ló, igreja, ela se afeiçoou a uma Sodoma que só existia dentro do coração dela. O que antes era um lugar fértil se tornou um lugar de desolação e esterilidade. Deus não permitiu que a família de Ló levasse bagagem nenhuma de Sodoma, porque existem bagagens que não cabem no futuro que Deus tem para você. Deus não permitiu. Eu ouvi uma frase essa semana que dizia assim, Deus não precisa de nada do que você perdeu para te abençoar. Então, enquanto a gente ficar remoendo as dores, as mágoas, o passado, enquanto a gente ficar olhando para trás, isso vai travar o nosso futuro. E assim como a mulher de Ló, ela virou uma estátua de sal. Deus queria resgatá-la antes da destruição. Então, não desobedeça a Deus. Até quando você vai cultivar essas cinzas na sua vida e se prender àquilo que Deus não quer mais para você? Obedeça a voz de Deus. Se desprenda do pecado, se desprenda do que não faz mais parte na sua vida, porque o que mais te faz chorar hoje vai ser o que mais vai te fazer sorrir amanhã. Por isso que o inimigo quer te prender nessa área da sua vida. Semana passada, a Tailine pregou, e você falou, Tailine, uma coisa que me chamou a atenção. Você disse assim, e se a viúva não desse para o profeta o azeite, a farinha, ela teria comido a sua última refeição, realmente, porque não haveria a multiplicação. E se ela tivesse comido?
E tem gente que pensa assim: e se tivesse sido? Nós somos tentados a ficar presos a uma expectativa que nunca vai se concretizar. Até quando vamos ficar presos à expectativa que nunca vai se concretizar? Então tem gente que fica pensando: e se eu tivesse comido? E se eu tivesse feito? A gente tem que entender, igreja, que a gente precisa aprender a renunciar a certos comportamentos e coisas que nos afastam de Deus. Se aquela viúva não tivesse aberto mão, não tivesse renunciado à sua refeição, não haveria um milagre da multiplicação. Então o milagre, ele passa pela renúncia. Então a gente fica pensando: e se eu tivesse escolhido errado? Eu já testemunhei aqui, igreja, que antes de eu conhecer o meu esposo, Deus me chamou para o ministério, e eu tinha um namoro do mundo, uma pessoa do mundo, e Deus usou várias pessoas para falar comigo: Caires, não é o que eu quero para você, renuncia, sai desse relacionamento. Mas o meu coração doía, eu ficava com o coração igual da mulher de Ló, sabe? Quando você se envolve, você não deveria ter se envolvido. Quando você se envolve, para você sair é uma tristeza, porque fica marcas em você. A mulher de Ló saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu de dentro dela. Então, para você tirar tudo aquilo, é uma libertação muito profunda na sua vida, para te resgatar, porque você se torna escravo da sua escolha. Quando você escolhe Deus, você escolhe as coisas do alto, você fica dependente de Deus. Assim como quando você escolhe algo ruim, e Deus usou várias pessoas na minha vida para falar: oh, não, sai desse caminho, não é para você. Então eu precisava tomar uma decisão de renunciar. Só que nessa mesma época, igreja, tinha uma moça da mesma idade que eu, e ela era muito usada por Deus de uma forma que eu vi raras vezes. Ela tinha uma unção, uma graça para pregar a palavra, uma graça, ela tinha um dom de profecia, dom de revelação. Ela era um instrumento de Deus. Era lindo ver Deus usar aquela moça. E ela foi uma das moças que chegou para mim e falou: Karen, você já deixou algumas coisas do mundo, mas Deus quer que você deixe aí o que está no seu coração. Ele quer o primeiro lugar da sua vida. E ela falou para mim: Ingrid, e olha, vocês não imaginam o quanto que eu chorei para lutar contra a minha carne, para lutar contra os meus sentimentos. E eu digo para você: fé não é sentimento. Muitas vezes a vontade de Deus vai contrariar o seu sentimento. Qual era a vontade de Ló e de sua família? É que Deus restaurasse Sodoma, é que Deus abençoasse eles em Sodoma, é que Deus derramasse uma bênção em Sodoma, mas não era a vontade de Deus. Deus não ia abençoar o namoro de Sansão com Dalila. Entenda, é uma expectativa errada. Então ela queria que Deus abençoasse, como eu queria que Deus abençoasse a minha vontade. E você pode escolher, você tem o livre-arbítrio para escolher em quem você quer se ligar. Só que a gente tem que arcar com as consequências. É igual a palavra compara o jugo desigual. O peso fica maior de um lado. É a mesma coisa que você coloca um peso no cavalo e um peso no jumento. O cavalo, chama o cavalo vai, o jumento empaca. O jumentinho não quer ir. Você se prendeu no jumentinho, na jumentinha, tem que ficar empacado junto. Então, aquilo era difícil, mas você tem que passar por aquela renúncia. Assim como um negócio, assim como uma propriedade, assim como algo que Deus quer que você se desfaça. A gente tem apego. E essa moça, igreja, era usada por Deus, uma coisa linda, 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 linda. E ela fez o contrário do que eu fiz. É aquilo que a Tailine falou: e se a viúva tivesse comido? E se a Karen tivesse desobedecido?
e se juntado a essa pessoa, qual seria o meu futuro? Certamente eu não estaria aqui. E essa moça fez isso. Igreja, ela se uniu a uma pessoa. E essa pessoa afundou nas drogas. Vendia tudo que eles tinham dentro de casa. A vida dessa moça era um inferno. Eles tiveram um filho. A vida dela era viver na delegacia. Por quê? Porque ele começava a sair, queria drogas, começava a ameaçar as pessoas. Um rapaz bonito, um rapaz que tinha um futuro pela frente. Ele tinha uma aparência, mas ele não tinha aliança com Deus. E a vida dela foi de sofrimento até que ela decidiu se separar. Ela não aguentou. E um dia minha avó falou: cara, eu quero te mostrar uma foto dela, você não vai reconhecer. Mudou as vestes, mudou o cabelo, não tinha mais nenhum sinal daquela moça de Deus. Não queria mais nem ouvir falar de Jesus. Não fala de Jesus para mim, não fala de oração para mim. Hoje ela é essa pessoa que não quer Deus, porque ela culpa a Deus pela sua escolha errada. Então eu tive um exemplo claro da desobediência. E se ela tivesse obedecido? Como seria o ministério dela? Onde ela estaria hoje? Onde Deus iria levar aquela moça? Mas o inimigo, assim como Deus tem planos, o inimigo também tem planos. Ele quis matar no ninho, falou: não, eu vou destruir o ministério dela. E assim ele faz. Por isso que às vezes dói obedecer, é dolorido, é difícil, mas pode ter certeza que a recompensa é maravilhosa. Deus, Ele tem o melhor para a sua vida, Ele é o seu melhor amigo. Então jamais Ele vai te dar uma orientação para o seu mal, jamais. Coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto. Óleo de alegria. Sabe aquela pessoa que vive alegre, tem uma unção, tem um óleo de alegria dentro dela, tem a força de Deus. Deus fala assim em Isaías 61, coroa futuro, ao invés de cinzas, dores do passado, humilhação. Alegria ao invés de choro, de pranto. Eu quero mudar a cantiga da sua vida. Quero que você seja uma pessoa diferente, que tenha a alegria de Deus na sua vida. Um manto de louvor ao invés de um espírito deprimido. Está na hora de trocar essa roupa, irmão, de tristeza. Não tem o crente que é emburrado? Você já viu o crente emburrado? Vive de bico, vive com a cara feia dentro da igreja. Quando estava no bailão, o sorriso daqui aqui, ó. Na igreja, aquela cara de limão azedo, estou indo para a forca. No louvor está desmaiado. Quando estava lá no mundão, ó, é o último a sair da pista. Crente empurrado. Está na hora de trocar esse espírito deprimido. Está sempre para baixo, está sempre reclamando, está sempre murmurando, nunca está bom. Você está bem? Mais ou menos. Eu tinha uma irmã que eu orava por ela, era desanimante, gente. Você ora pela pessoa, você fala: meu Deus, Deus deu uma palavra linda, ela sai do culto profetizando coisa negativa. Era uma tristeza. Aí teve um dia que teve um culto muito abençoado, cheio da presença de Deus. Eu falei: e aí, irmã, você está bem? Pastora, estou 95%. Oh, meu Deus, nunca passei. Será que eu vou viver esse dia? 95, maravilha, hein? Progredimos muito. 95 nunca tá bom, nunca a comida não tá boa, tá calor, tá frio, tá ruim, esse pão tá ruim, esse pão tá ruim, esse pastor tá ruim, tá tudo ruim. Que espírito deprimido é esse? Que espírito abatido? Chegou a hora de você receber
vestes de louvor, vestes de alegria sobre a sua vida. Chegou a hora de mudar. Muda. E nós somos resistentes à mudança. A gente se apega até o que é ruim, não é verdade? Se você quebrar o dente e o dentista colocar uma colinha lá, você não vai arrumar o dente. É ou não é? Você vai acostumar com aquele dente. Um dia o pastor passando de carro, a gente viu uma Kombi e tinha um retrovisor, só que o retrovisor, sabe aquele espelho da bordinha laranja? Vocês já viram aquele espelho? Aquilo ali era o retrovisor. Eu falei, misericórdia. Por quê? Porque está funcionando. Então eu me acomodo ao que é ruim. Não, pelo amor de Deus. É igual a irmã que falou, pastor, eu tenho uma moto, eu não vou comprar capa de chuva porque eu quero comprar um carro. Não vou me acomodar, o carro dele está aí. Fé, não vou me acomodar. Então a gente se acomoda até o que é ruim. A gente, se você der um jeitinho de arrumar, você fazer uma gambiarra, você não vai arrumar. A gente é resistente à mudança. Sempre do mesmo jeito. A gente tem dificuldade de mudar. Quer ver como você é previsível? Você vem para a igreja, você senta sempre no mesmo banco. É ou não é? E há de quem sentar no seu banco. Você já olha feio. Você não está vendo meu nome aqui, irmão? Senta em outro banco. Pega outro ângulo. Não. Eu venho sempre pela mesma rua. Sempre. Eu sempre tenho que acordar, ter o meu cafezinho com aquele pão, não tem aquela manteiga, acabou meu dia. Não, experimenta outra coisa. A gente tem resistência de mudar, não quero mudar, eu sou assim, eu nasci assim. Isso não pertence a quem conhece o Evangelho. Todo dia você muda, todo dia você é transformado. A palavra diz que de glória em glória você é transformado, aleluia. De glória em glória. Fala, nossa, esse irmão aqui era um limão azedo, hoje está uma simpatia. O que aconteceu? Irmão, olha para você bebeu, né? Está muito alegre. O que aconteceu? Viu o passarinho, né? Vê o que aconteceu, está com dinheiro. Não, esse irmão está sempre feliz, porque ele recebeu vestes de louvor ao invés de espírito deprimido. Ele é uma nova pessoa. Deixa a pessoa azeda para trás. Deixa a pessoa que você era para trás. Fala, Senhor, eu quero ser agora a pessoa que o Senhor quer que eu seja. E é muito importante as nossas renúncias do que a gente era, do que a gente pensava. De vez em quando a gente muda o cabelo, de vez em quando a gente muda algumas coisas. Mesmo que você chore o mês inteiro, mas vai crescer, irmão. Eu lembro quando eu criança, tinha um cabelo comprido, com mais ou menos 8 anos, aí minha mãe falou assim, vamos cortar esse cabelo. Eu falei, não quero, vamos, só as pontinhas. Minha mãe me enganou. Aí ela me deu uma revista, Mulher, e eu sempre gostei de ler. Quando eu viajei naquela revista, eu não sei o que tinha naquela revista, irmãos. Mas eu desconectei da terra. E eu tenho facilidade de desconectar. Minha mãe falava, que garota desligada. Era desse jeito. Desliguei. De repente ela falou, tá pronto. Irmãos, já viram aquele bonequinho do Playmobil? A franja aqui. E o cabelo aqui. Em cima da orelha. Não tem quem fique bonito com aquele corte de cabelo. Gostou? Eu olhei. Chorei até. Não, quem é essa pessoa feia? Não sou eu. E chorei, fiz escândalo no salão. E traz água e abana a irmã. Calma, eu vou te dar um pirulito, eu vou te dar um chocolate. Eu não quero, eu quero meu cabelo. Se ela tivesse uma peruca ali, irmãos, com certeza eu ia aceitar. Aí fizeram uma lavagem cerebral na minha cabeça para me convencer que eu estava bonita. Porque o meu medo era chegar na escola no outro dia com aquele cabelo e o do pessoal me zoar. Mas o trabalho foi bem feito, que eu cheguei lá, eu falei, eu estou bonita.
Eu cheguei lá na sala, né? Olhei para a professora e falei: você viu que eu cortei o cabelo? Tô linda, né? Ela: tô linda, tô maravilhosa, né? Ai, quem falasse que não, hein? Eu já nem deixei, né? Nem deixei ninguém falar. Mas sofri, irmão, sofri para adaptar. Não dava para aprender, não dava para fazer nada. Destruíram o meu cabelo. Mas cresce, cresce, é uma experiência. Você fala: meu Deus, eu já sei que eu fico horrível com esse cabelo. Já aprendi a lição. Então a gente tem que estar com o coração aberto para a mudança. E saber que Deus, Ele tem coisas novas para a gente. Ele tem surpresas para a gente. E às vezes você está tão acostumado, igual para você assumir algo, você fala: meu Deus, quanta responsabilidade, mas é um desafio que te tira da zona de conforto. Quando você fala: agora está gostoso aqui, estou acomodada aqui, Deus vem e fala: não, sai daí, levanta. Levanta, porque Deus é movimento, eu te quero de outro jeito, eu vou te dar um outro desafio pela frente. E os sonhos movimentam o coração da gente, os sonhos despertam a gente. Então por isso que a gente pede para Deus: Deus, eu quero ser uma nova pessoa, eu não quero mais ter esse espírito deprimido, eu não quero ser mais essa pessoa ranzinza, eu quero ser uma pessoa cheia da Tua presença, que as pessoas olhem para mim e vejam a Tua presença e vejam a Tua graça. E quem que faz essa mudança dentro da gente, igreja? É o Espírito Santo de Deus, que te transforma por inteiro, aleluia. Espírito Santo, vem me envolver, quero ser mudado, vem renova o meu ser. Espírito Santo, não quero ser igual, transforma o vale seco do meu coração em manancial. Espírito Santo, vem me envolver, quero ser mudado, vem renova o meu ser. Espírito Santo, não quero ser igual, transforma o vale seco do meu coração em manancial. Ele te transforma por inteiro, tira aquelas vestes angustiadas, aquele espírito deprimido por vestes de alegria, de louvor. Então as renúncias são importantes para não paralisarem a sua vida. Inclusive, você vai entender que as pessoas com quem você caminha são muito importantes para você chegar ou não ao seu propósito. Porque você vê, Ló, ele tinha um tio que tinha intimidade com Deus. E mesmo tendo um tio cheio de Deus, ele escolheu caminhar com pessoas que não tinham Deus. A Bíblia fala de um homem, em Lucas 5,18, paralítico. E ele queria muito a cura de Jesus. Ele tinha 4 amigos. Só que para ele receber a cura, ele foi até Jesus, só que havia uma multidão muito grande em volta da casa onde Jesus estava. Era muita gente, não tinha as saídas, as entradas estavam bloqueadas, não tinha como chegar até Jesus. Então aqueles 4 amigos que foram acompanhar aquele paralítico se depararam com as dificuldades, se depararam com a multidão, se depararam com as portas fechadas, se depararam com... não tinham por onde ir. E aí, eles queriam muito que aquele homem fosse curado, queriam muito ajudar aquele homem. Então o que eles fazem? Vamos desistir? Vamos voltar atrás? Não. A gente vai dar um jeito de chegar até Jesus. E aí o que aqueles 4 homens fizeram? Eles olharam para aquela casa
e pensaram: tem que ter um jeito, nós vamos pelo telhado. Eles viram no telhado uma possibilidade. Agora você imagina, 4 homens ter que carregar aquele homem pesado, ir por uma escada, levar aquele homem pesado, chegar no telhado, o telhado muitas vezes coberto de palha e de barro, tinha que quebrar o telhado, romper o telhado para conseguir descer aquele homem, para aquele homem chegar na sala até onde Jesus estava pregando. Olha o que é amizade. Olha o que é amizade com pessoas verdadeiramente de Deus. Isso é um grande exemplo de amizade. Muito cuidado com quem você dá acesso à sua intimidade. Que Deus te dê clareza de te mostrar quem merece ver a transparência da sua alma. Sabe, igreja, pode chegar um dia que você não estará tão forte quanto deveria, e as pessoas que caminham ao seu lado serão determinantes para cumprir o propósito ou não. Será que as pessoas que caminham com você verdadeiramente sentem as suas dores ou se alegram com elas? Verdadeiramente se alegram com as suas vitórias e lutam? Os verdadeiros amigos não só sofrem com as nossas dores, mas lutam para nos tirar das dores, e se alegram com a nossa vitória sem serem corroídos pela inveja. As pessoas que estão, quem são seus amigos hoje? Se você ficar doente espiritualmente, para onde os seus amigos irão te levar? Para Jesus ou para o mundo? Às vezes, igreja, nós nos sentimos tão fracos que nós precisamos de pessoas que nos carreguem espiritualmente, de pessoas que rompam o telhado por nós. E uma amizade não é baseada na bajulação, mas uma amizade baseada em atitudes. Atitudes de pessoas que querem ver aquele amigo ser curado. Eles tinham que aguentar a maca, eles podiam ter desistido. A Bíblia fala do paralítico que queria a cura de Jesus. Os seus amigos se deparam com a multidão, mas a multidão não foi empecilho. A falta de entrada não foi empecilho. Aqueles amigos romperam o telhado, levaram aquele homem pesado, talvez sujo, cheio de arranhões, quebraram o telhado, romperam o telhado para levar aquele homem até Jesus, porque tamanha seria a alegria e o desejo de ver o seu amigo curado. Benditos são aqueles que guardam a sua dor no bolso para ajudar outras pessoas. Benditos são aqueles que rompem o telhado para levar os aleijados até onde Jesus está pregando. Se você tem amigos que oram por você, se você tem amigos que celebram a sua vitória, se você tem amigos que enviam mensagens de Deus para você, valorize, responda, corresponda, porque isso é raro. Pode contar nos dedos aí quem são as pessoas que te mandam uma palavra de Deus no dia. Uma pessoa que se preocupa com você espiritualmente, que ora por você. A nossa oração todos os dias é por vocês, igreja. Porque a nossa alegria é ver vocês andando, caminhando. E se você tem pessoas assim do seu lado, benditos sejam aqueles que trazem o céu para a terra. É lindo ver essa amizade desses homens. Que coisa linda. Ver gente que é capaz de renunciar a algo por você, de mover uma palha por você. Tem amigo que fala: eu te amo, mas nunca faz nada por você. Nada, não é capaz de mover uma palha, não é capaz de carregar uma telha por você, não é capaz de nada por você. Isso é amizade. Você está mal, eu vou te levar nas costas, eu vou te levar na igreja, eu vou ir na sua casa te buscar, eu vou te dar comida na boca, mas você vai levantar, porque eu não aceito ver meu amigo caído, eu não aceito ver você doente. Às vezes você tem pessoas que ficam tristes com as suas escolhas porque elas te amam,
porque elas não querem ver você sofrendo, porque elas ainda se importam. Que tem gente que vai olhar a multidão e falar: se vira, meu amigo, cada um por si. Mas não, nós vamos romper o telhado e você vai sair daqui curado. Nós não vamos desistir enquanto você não chegar até Jesus. E benditos aqueles que te levam até Jesus e se esforçam para te levar até Jesus, porque você muitas vezes é um crente teimoso, preguiçoso, difícil, tem que te carregar nas costas, tem que romper telhado. Chegou a hora de você começar a romper telhado por alguém. Chegou a hora de você fazer algo pelo reino. Chegou a hora de você pegar o teu carro e trazer alguém para a igreja. Chegou a hora de você semear no reino. Chegou a hora de parar de ser carregado e começar a carregar. Porque é isso, Deus te tira da paralisia para que você possa carregar outras pessoas, para que você possa ajudar outras pessoas. E tem gente que quer ser carregado a vida inteira. A gente precisa, igreja, semear o evangelho. Terça-feira passada foi lançado um desafio para a gente levar um bolo para alguém. E aí eu falei: Senhor, coloca alguém no meu coração. E aí Deus colocou uma pessoa do meu trabalho, uma pessoa que eu não tenho proximidade, é de outro setor. Aí eu falei: vou comprar o bolo para ela. Só que antes eu vou ligar para ela, porque eu ia comprar de chocolate. Aí eu liguei e falei para ela assim: olha, eu estou te ligando. Lá no sistema eu consigo descobrir o telefone das pessoas. Liguei no setor dela, falei: olha, irmã fulana, eu quero dizer para você que eu estou num propósito na minha igreja e eu preciso dar um bolo de presente para alguém. O Espírito Santo colocou você no meu coração. Eu quero que você saiba que você está sendo cuidada, amada por Deus, e que Deus está olhando por você. E ela ficou tão emocionada porque ela está num propósito e ela não está comendo chocolate. E eu ia dar um bolo de chocolate. Eu perguntei: do que você quer o bolo? Ela: só não posso de chocolate porque eu estou num propósito. Eu falei: aí, tá bem que eu liguei, né? Eu falei: então é isso, vai ser o bolo que você quer. Aí hoje eu cheguei, eu falei: amanhã eu vou levar no seu setor. Eu cheguei no setor dela, eu abracei ela, igreja, e ela me abraçou e ela não parava de me abraçar. Eu fiquei até constrangida assim, né? Porque eu já ia afastar do abraço. E ela grudou, ela me apertou tanto. Ela falou: cara, eu estou tão emocionada, eu estou tão feliz. Eu precisava tanto ouvir que Deus me ama, que Deus está cuidando de mim, que Deus está recebendo o meu propósito. Eu cheguei em casa tão feliz. Eu contei para toda a minha família, para o meu marido, para os meus filhos, que dentre tantas pessoas que trabalham no tribunal, eu fui a escolhida para ser abençoada. Eu estou tão emocionada porque eu fui escolhida. E eu estou preparadíssima. Você vai ser a primeira a receber o primeiro pedaço de bolo. Aí eu falei: ai, amei. Eu falei assim: ela, senta aqui. Ela já cortou o bolo, falou: você vai ser a que vai comer o primeiro pedaço. Eu falei: pois é, essa semana eu ouvi uma pregação sobre o primeiro pedaço do bolo, que o primeiro pedaço é a honra. Deus quer a honra, Deus quer o primeiro. E ela ofereceu para mim o primeiro pedaço, porque eu estava representando ali alguém, uma porta-voz de Deus na vida dela. É exatamente como a palavra, né? A viúva deu primeiro para o profeta. Primeiro ela me ofereceu o bolo. E ela falou: estou muito feliz porque eu precisava ouvir cada palavra que você disse. Então, igreja, às vezes a gente tem que fazer isso, sabe? Abençoar as pessoas com uma palavra, um gesto de carinho, um chocolate, o que seja. Mas demonstrar que você se importa, que você olha para o lado, que você não é um crente que só pensa em você. Porque você vai despertar o amor no coração das pessoas, que é o evangelho, através de um bolo. E todo mundo naquela secretaria assistiu aquela cena, e todo mundo comeu aquele bolo. Então a gente tem que aprender, sabe, a transmitir o evangelho com as nossas atitudes. Entenda
que há uma luta constante para você orar, porque você se depara com a impossibilidade, mas Deus carrega o milagre. Há uma luta constante para fazer o bem, porque você se depara com a ingratidão, mas Deus honra os bastidores que ninguém vê, a recompensa vem dele. Há uma luta muito grande para fazer a obra, a opressão de todos os lados. Por quê? Porque Deus sabe quem você é nas mãos dele. Há uma luta muito grande. E quantas vezes você pensou em desistir e Deus foi lá e segurou na sua mão e disse: filho, continua. Levantou alguém para romper o telhado por você, levantou alguém para te tirar dessa paralisia que você está. Por que que existe opressão e uma luta tão grande para fazer a obra? Entenda, o caminho que não tem obstáculo, não tem oposição, não te leva a lugar nenhum, mas é porque o caminho de Deus vai trazer benefício para a sua vida, vai trazer bênçãos para a sua vida. Deus quer que você continue, Deus quer que você ore, que você busque, Ele tem saudade de você. Não fuja do seu chamado, não fuja do que Deus tem para você. Guarda a tua fortaleza. A palavra diz: o destruidor está junto de ti. Guarda a tua fortaleza. Todos os dias sobem contra nós o desânimo, a tristeza, o pecado, para tentar nos destruir, mas guarda a tua fortaleza, guarda a tua fé, guarda o teu coração em Cristo. Todos os dias sobe o desânimo contra a gente. Todos os dias vem contra nós as lutas, mas guarda a tua fortaleza, guarda a tua fortaleza. Deus vai te fazer vencer, mas antes Ele vai te ensinar a ser forte, porque o que Ele quer derramar sobre a sua vida é grandioso e você precisa ser forte. Você quer algo grande, você precisa ter força para aguentar, você precisa ter resistência, você precisa ter paciência, você precisa ter sabedoria para poder comportar igual uma árvore. Quando ela é muito grande, ela tem que crescer profundamente as suas raízes. E parece que você está crescendo só para baixo, para baixo, para baixo, para baixo, para baixo. Mas é porque você não está vendo o que Deus está fazendo. Deus está aprofundando as suas raízes. Porque grandioso é o que Deus vai derramar sobre a sua vida. Você vê que aquela planta que cresce, eu tinha uma plantinha que a gente plantou num dia, depois, menos de um mês, ela estava enorme. Na primeira tempestade ela caiu. Mas as árvores que são difíceis de arrancar, elas demoram. Porque as raízes são profundas. Você vai crescendo e se aprofundando com Deus, para que você possa atingir o que Ele tem para a sua vida. Então, igreja, renuncie o que Deus está te pedindo. Renuncie, chega de olhar para trás. Chega, é hora de viver o novo de Deus, é hora de ser uma nova pessoa, é hora de experimentar uma santificação que você nunca fez na sua vida. Chega de viver na mesmice, chega de viver em cima do muro. Decida, ou você é frio ou você é quente. Escolha ser quente, escolha ser cheio de Deus, porque o diabo é dono do muro. Sai de cima do muro, decida por Deus, decida por Cristo, e você não vai se arrepender, porque quem olha para trás vira estátua de sal. Quando aquela cena linda daquele paralítico descendo até Jesus, imagina, você está pregando aqui, de repente abre um buraco no telhado, desce um homem. Aquela cena tocou o coração de Jesus. E aqueles amigos descendo aquele homem. E quantas pessoas estão orando por você, quantas pessoas estão rompendo o telhado por você. Chegou a hora de você orar por elas também. Chegou a hora de você abençoá-las espiritualmente também. Chegou a hora de você ser bênção na vida de alguém. E aí eles descem aquele homem ali, e Jesus fica comovido com a fé. E Jesus diz assim: os seus pecados estão perdoados. Por que Jesus diz isso?
O certo não seria Jesus falar: você está curado, levanta dessa cadeira. Mas primeiro Jesus perdoa aquele homem. Por quê? Porque Jesus ataca a raiz do problema. O que paralisava aquele homem na cadeira eram os seus pecados, eram as suas dores, eram as suas frustrações. Ele precisava ser perdoado para que ele fosse curado. Porque no perdão é a chave da nossa cura. E às vezes acontece isso conosco. Não adianta Jesus te dar um dinheiro, um trabalho, se Ele não curar a sua má administração primeiro. Não adianta Deus te dar uma pessoa amada, se Ele não curar essa carência sua, que faz com que você busque em relacionamentos aquilo que só Cristo pode te dar. Jesus, Ele não ataca o problema, a consequência, Ele ataca a raiz do problema. Os seus pecados estão perdoados. Levanta e anda. Então primeiro você precisa ser curado aqui, na sua alma, nas suas emoções, naquilo que te afasta de Deus, para você começar a levantar. Chega de ficar nessa cadeira, chega de ficar paralisado, chega de ser morto espiritualmente, chega de não ter novidade de vida, chega de vida que não vai para frente nem para trás, chega de ser estátua de sal. Chegou a hora de você se levantar em nome de Jesus, parar de olhar para trás e dizer: aqui não tem nada para mim. Eu vou olhar para frente, eu vou obedecer, eu não vou parar, eu não vou olhar para trás, eu vou seguir a voz do meu Deus, e você não vai se arrepender, em nome de Jesus. Aleluia. Você que pode, se coloque em pé. Nós vamos orar. Nós vamos orar, Jéssica. Nós vamos orar, Ivaldo. Nós vamos orar sim pela sua família. Lá, Arivaldo é lá de Petrolina, Pernambuco. Oh, glória a Deus. Nós vamos orar por você, sim, Deus. Nós vamos orar por cada um de vocês que estão aqui no chat pedindo oração. E por você que está aqui nessa noite, que rompeu um telhado, que rompeu uma dificuldade para estar aqui nesta noite. Porque Jesus bateu a porta do seu coração e você abriu para Ele entrar. Então a gente precisa deixar para trás tudo aquilo que não nos leva para frente. Deixa Ele queimar. Deixa Ele queimar aquilo que não agrada a Ele. Deixa Ele queimar aquilo que está te afastando dEle. Deixa Ele queimar. Ofereça a sua vida a Deus. Ofereça-se ao Senhor. Ofereça o seu coração, a sua alma, os seus sonhos, os seus projetos, tudo que você tem, tudo que você é. Talvez você veio aqui para receber uma bênção. Talvez você veio aqui hoje para procurar uma resposta, mas eu quero dizer que Deus quer trazer uma cura sobre a sua vida, para que você possa se preparar para receber as coisas grandiosas que Ele tem para você. Deus te chamou aqui porque Ele tem um óleo precioso para derramar sobre a sua vida, e que você possa deixar para trás, e que essa semana você faça um propósito, faça uma renúncia do que Deus vai te pedir. Experimente ver que você não é escravo de nada. Deus te fez livre, livre. Ele está te chamando: filho, olha para frente. Filho, olha para frente, que eu tenho algo grandioso para derramar sobre a sua vida. Aleluia. Ele está te chamando, Ele está te chamando. Aleluia, aleluia. Não volte para trás. Não pare. Que deixe queimar dentro de você a chama do Evangelho, a chama da presença de Deus, de tudo que Ele tem para você. Aleluia, 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 Jesus. Ouvi o meu Senhor bater a porta e
gastarei minha vida aos teus pés. Diga para Ele: eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés, porque declaro que tenho fogo que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito. Diga que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa a chama queimar dentro de você. O Evangelho, o Espírito Santo, deixa queimar. Essa chama precisa arder mais que o desejo pelo pecado. Deseja a presença dele de todo o coração. Larará, 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 larará. Ele está te chamando hoje, igreja. Eu ouvi o meu Senhor bater a porta no meu coração. Queimou. Eu ouvi o meu Senhor bater. E o seu coração queima por Ele. Aleluia. Diga: eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Gastarei, Senhor, declare: eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Oh, aleluia. Eu tenho fogo que não me dá, diga, que não me dá descanso. Eu tenho fogo que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh, deixa queimar essa chama em você. Aleluia, aleluia. Me deixa queimar. Oh, me deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar o que não é dele para a sua vida. Oh, diga: larará. Oh, aleluia. Hoje Deus vai trocar coroa ao invés de cinzas, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Aleluia. Óleo de alegria ao invés de tristeza. Chega de tristeza na sua vida. Chega de ser refém da depressão.
depressão, chega de ser refém da insônia. Para de olhar para Sodoma, que você vai voltar a dormir, que essa tristeza vai sair da sua alma. Oh, deixa queimar. Senhor, eu peço, Senhor, por cada um que está aqui nos assistindo, por cada família aqui representada, aleluia, por essas famílias que pediram oração, Deus, por esses irmãos que estão aqui, pelo Deus, pela Jéssica, oh Deus, pela família do Arivaldo. Eu quero chamar esse casal, vem aqui vocês dois, os amigos da Patrícia, podem vir. Que alegria ter vocês aqui. Estamos muito felizes. E hoje o Senhor ministrou no meu coração para ministrar sobre a vida de vocês. Óleo de alegria ao invés de tristeza, vestes de louvor ao invés de espírito deprimido, coroa ao invés de cinzas. Vai chegar a hora da coroa, vai chegar a hora da recompensa, vai chegar a hora que as cinzas vão ficar para trás, porque Deus vai trazer algo novo sobre a vida de vocês. Hoje o Espírito Santo quer trazer fortalecimento sobre o coração de vocês. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro por esse casal, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Estenda as mãos sobre eles, igreja. O Senhor, Deus, o Senhor quer trocar as suas vestes, Filho. O Senhor quer tirar todo o espírito angustiado, tudo que está afligindo a sua alma. Olha, Deus está ministrando o seu coração. Oh, Espírito Santo, tirando todo o espírito angustiado. Oh, Deus. O Deus que dissipa a dor, o Deus que dissipa a escassez, o Deus que dissipa as portas fechadas, Deus de poder e glória. O Deus vai trocando as vestes, Deus, vai trocando o espírito angustiado desse casal, Deus, e trazendo sobre eles vestes de louvor, Deus, vestes de alegria da tua presença. Oh, Deus, espírito angustiado, todo espírito angustiado, toda opressão sobre a vida deles, Deus, que o Senhor venha quebrar, Jesus, quebrar. Cerca eles agora, Senhor, contra todo mal, contra toda inveja, contra todo mal, Senhor. Derrama sobre eles a tua graça, a tua proteção, a tua unção, Deus. Óleo de alegria, óleo de alegria, óleo de alegria, óleo de alegria. Derrama a tua unção, Senhor. Derrama, Senhor, o teu poder. Tu és Deus de poder e glória. Aleluia, 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 aleluia. Derrama, Senhor, a força que eles precisam. Derrama, Senhor, a graça que eles precisam. Muda, Senhor. Oh, óleo de alegria ao invés de espírito angustiado, coroa ao invés de cinzas, recompensa, futuro. Olhe para frente, olhe para frente, olhe para frente. Deus tem algo grandioso para mostrar para vocês. Deus honra os joelhos que se dobram. Deus honra os joelhos que se dobram. As árvores, elas crescem para baixo, para baixo, para baixo, mas vai chegar a hora. Vai chegar a hora. Vai chegar a hora. Troca, Deus. Troca, Deus. Troca, Deus. Troca, Deus, as vestes. Troca o espírito angustiado pelas vestes de louvor, de louvor, de louvor, de louvor, de louvor, de louvor. Oh, Jeremarras de Cantaias. Oh, Espírito Santo, aleluia, 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 aleluia. Oh, Jerere canta lá, Jesus canta lá. Senhor, nós estamos rompendo o telhado para entrar na tua presença, Pai. Aleluia, 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 aleluia. Sua glória, cura, tua restauração. Toca as vestes, toca, Senhor.
toda a igreja agora. Vocês vão colocar a mão no coração de vocês. Se tem pessoas agora que estão nos assistindo, façam a mesma coisa. E se tem alguém aqui que não está dormindo, se tem alguém aqui que está refém da depressão, da angústia, da tristeza, coloca um sorriso no rosto disfarçado e vem para a igreja. Hoje Deus vai trocar as suas vestes. Hoje o Espírito Santo vai trocar as vestes de tristeza desta igreja por vestes de louvor. Nós vamos chamar por Ele, Espírito Santo. Nós não queremos ser iguais. Ele vai transformar o vale. Fale assim comigo: Senhor Jesus. Diga forte, igreja: Senhor Jesus, troca o espírito angustiado por vestes de louvor, óleo de alegria ao invés de tristeza, coroa, recompensa ao invés de cinzas, futuro ao invés de passado. Peça para Ele: Espírito Santo, vem nos envolver e transforma os nossos vales, Deus. Os nossos vales, Deus. Então hoje você vai colocar a mão sobre o seu coração e você vai fazer dessa canção a sua oração, pedindo para sair com roupas novas hoje dessa igreja. Diga assim para Ele, assim como Deus está fazendo para esse casal. Eu não quero mais que você carregue essa dor. Não carrega mais essa dor. Deus tem cura para levar nosso coração. Espírito Santo, vem me envolver. Eu quero ser, renova o meu ser. Espírito Santo, não quero ser. Transforma e transforma e não vem me envolver. Diga: eu quero ser mudado, vem renova o meu ser. Espírito Santo, não quero ser igual. Transforma o vale seco. Nós somos mananciais do Senhor, manancial de águas vivas, águas vivas, águas vivas. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Vestes de louvor, aleluia, aleluia, aleluia. Deus que cura, Deus que restaura, Deus que liberta, Deus que consola. Oh, Espírito Santo de Deus, derrama o teu poder sobre os nossos corações, incendeia o nosso coração por ti. Aleluia, você que crê, aplauda o nome dele. Diga: Santo, 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 Santo.